Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada do inesquecível Marcelo Rezende, o jornalista que marcou o Brasil com sua voz inconfundível e o eterno bordão "Corta pra mim". Esta mensagem traz revelações profundas sobre sua partida, detalhes de sua chegada ao plano espiritual e o reencontro emocionante com grandes amigos da televisão. Prepare-se, pois o relato é tocante e promete mudar a sua visão sobre a vida após a morte. Esta carta foi psicografada pela médium Mariana Siqueira, no Centro Espírita São Judas Tadeu, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje se reveste de uma luz diferente, uma luz que me permite, pela misericórdia do Pai Maior, segurar esta caneta, ou melhor, guiar a mão deste mediano amigo para trazer notícias de quem partiu deixando o coração cheio de perguntas e a alma, num primeiro momento, repleta de assombros. Peço licença aos mentores desta casa para me apresentar não com a voz tonitruante que usava na televisão, nem com o dedo em riste apontando as falhas do mundo, mas como um espírito ainda em convalescença, aprendendo as primeiras letras do alfabeto da eternidade. Sou eu, amigos, aquele que pedia para cortar a imagem para mim, aquele que fez do jornalismo um palco e da vida uma busca incessante pela verdade, muitas vezes tropeçando na própria vaidade. Sou o Marcelo. Venho contar-lhes, com a permissão divina, a travessia que fiz, não para assustar, mas para consolar. Quando o corpo físico começou a falhar, quando aquela doença que eu teimava em chamar de a coisa ruim tomou conta das minhas entranhas, eu vivi o duelo mais difícil da minha existência. Vocês acompanharam, eu sei. Eu, que sempre tive resposta para tudo, que cobrava autoridades e desvendava mistérios, de repente me vi refém de células rebeldes que não obedeciam à minha vontade. A dor, meus irmãos, a dor física é uma professora severa. Ela humilha a nossa prepotência. Nos últimos dias, no leito daquele hospital, o mundo lá fora, a fama, os índices de audiência, o dinheiro, tudo isso virou pó. A única coisa que importava era o próximo suspiro, o próximo gole de água, o olhar de compaixão de quem segurava minha mão. O momento do desligamento não foi como nos filmes. Não houve trilha sonora, nem um apagão súbito. Foi uma mistura de cansaço extremo com uma leveza repentina. Eu sentia o corpo pesado, como se estivesse vestindo uma armadura de chumbo, e a respiração era um esforço hercúleo. Lembro-me de fechar os olhos, vencido pela exaustão, e sentir um puxão, como se um fio invisível fosse cortado. Houve um estalo no meu peito, não de dor, mas de libertação. De repente, a dor lancínea que morava no meu abdômen cessou. O silêncio se fez presente, mas não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de vozes distantes. Eu me vi de pé ao lado da cama, olhei para baixo e vi aquele homem deitado, pálido, magro, consumido. Tentei tocar o rosto da minha amada que chorava ao lado, mas minha mão atravessou a dela como se eu fosse feito de brisa. Gritei: "Eu estou aqui! Corta para mim!" Mas ninguém ouviu. O desespero tomou conta. A cena do quarto começou a se desfazer em névoa, as paredes do hospital derreteram e eu me vi sozinho. Foi então que a paisagem mudou. Não fui imediatamente para a luz, meus irmãos. A minha teimosia, a minha revolta inicial com a doença e, confesso, o apego que eu ainda tinha às coisas da terra e ao meu ego me levaram a uma região de penumbra. Não era o inferno de fogo que pregam, era algo pior.
era o frio da solidão e o cinza da incerteza. Caminhei por um vale úmido, onde o chão parecia feito de barro e as árvores eram retorcidas, secas, como mãos implorando ao céu. Eu ouvia sussurros, eram vozes que repetiam minhas próprias frases, meus próprios julgamentos, meus erros. Você julgou demais, Marcelo, diziam os ventos. Você se achou dono da verdade, ecoava a neblina. Eu senti medo. Um medo que nunca senti diante de bandido nenhum. Ali eu não tinha microfone, não tinha câmera, não tinha a proteção da emissora. Era só eu e a minha consciência nua. Chorei como criança perdida. Sentei-me numa pedra fria e pela primeira vez em muito tempo fiz uma oração que não pedia a cura do corpo, mas o socorro da alma. Deus, eu disse, se eu errei querendo acertar, perdoa este teu filho teimoso. Me tira daqui, por favor. Corta para a luz. A resposta não tardou, porque a misericórdia divina não esquece ninguém, nem mesmo os falastrões como eu. No meio daquela névoa cinzenta, vi um ponto de luz dourada se aproximando. Parecia uma estrela descendo à terra. A luz foi crescendo, aquecendo aquele frio que congelava meus ossos espirituais. E do meio daquela luminosidade ouvi uma risada, aquela risada inconfundível, sonora, cheia de vida, que o Brasil inteiro conhecia. Meus olhos, ainda acostumados à penumbra, demoraram a focar, mas quando a silhueta se formou, meu coração disparou de alegria. Era ela, com um vestido que parecia feito de tecidos de auroras boreais, sorrindo com aquele brilho que ofuscava qualquer holofote. Era a nossa amada Hebe Camargo. Ela estendeu os braços e disse, com aquele jeito carinhoso: "Que gracinha, Marcelo! Achou que ia ficar aí sentado reclamando a eternidade toda? Vamos, meu querido, o programa agora é outro." Eu mal conseguia acreditar. Tentei levantar, mas minhas pernas falharam. Hebe, com uma força que não condizia com sua delicadeza, me amparou. Ao lado dela, outros espíritos, enfermeiros da luz, me seguraram. "Você foi muito teimoso, menino," ela disse, enquanto caminhávamos por um faixo de luz que se abriu como uma estrada no meio do vale sombrio. Achou que sabia mais que os médicos, achou que podia negociar com a vida do seu jeito, mas o Pai é amor, e o amor cura a ignorância. Eu apenas chorava, apoiado no ombro daquela dama da TV, sentindo uma paz que lavava minha alma. Subimos. A sensação era de estar num elevador panorâmico subindo em alta velocidade, deixando a crosta da terra para trás. Chegamos então a um local de beleza indescritível. Não era nuvem, não era harpa, era uma cidade. Uma cidade pulsante, organizada, mas envolta em natureza viva. As cores lá, meus irmãos, não têm nome no nosso vocabulário. O verde das árvores canta, o azul do céu abraça. Fui levado para uma construção branca, muito alva, que parecia um grande hospital cercado de jardins com flores que exalavam perfumes medicinais. Hebe me deixou na porta de uma ala de recuperação e beijou minha testa. "Agora descansa. Corta para ele, Jesus." Ela brincou, olhando para o alto. "Corta para ele, que ele precisa dormir um pouco." E eu dormi. Um sono reparador, onde sonhei com meus filhos, com os momentos felizes, com o mar que eu tanto amava. Acordei tempos depois. O tempo aqui é diferente, não se mede no relógio. Sentindo-me renovado. O peso, a dor, a angústia, tudo havia ficado para trás. Fui informado pelos mentores que estava numa colônia espiritual dedicada à comunicação e à arte, um posto de socorro e aprendizado para aqueles que na Terra utilizaram a palavra como ferramenta de trabalho. Aqui encontrei muitos companheiros, jornalistas, radialistas, artistas. O reencontro é uma festa, mas o trabalho é sério. Descobri que não estamos aqui de férias. Hoje, meus amados, a minha rotina é bem diferente. Não corro mais atrás da notícia sangrenta, nem busco o furo de reportagem que vai abalar o país. Hoje, eu trabalho no departamento de esclarecimento e consolo. Minha tarefa, junto com outros colegas, é receber aqueles que chegam recém-desencarnados, muitas vezes em situações trágicas, vítimas da violência que eu tanto noticiei.
Mas agora, em vez de narrar o crime, eu acolho a vítima. Eu uso a minha voz, que antes gritava indignação, para sussurrar palavras de calma. Calma, acabou, eu digo a eles. Você está salvo agora. É um trabalho de formiguinha, de paciência, virtude que eu tive que aprender na marra. Também estudamos muito. Tenho assistido a palestras de espíritos de luz que nos ensinam sobre a responsabilidade da palavra, como a palavra pode ferir ou curar. Tenho revisto meus programas, minhas atitudes, num grande telão da consciência, não com culpa destrutiva, mas com olhar crítico de aprendizado. Vejo onde exagerei, onde o ego falou mais alto que a caridade, e onde sim, consegui ajudar alguém. Tudo é contabilizado na lei divina. Aprendi que a doença que me levou foi na verdade uma bênção disfarçada. Ela freou meu ímpeto, me fez olhar para dentro, me obrigou a parar numa vida que estava a 1000 por hora. Foi o freio de mão puxado por Deus para que eu não capotasse o carro da minha evolução. E agora, olhando para vocês, irmãos encarnados, que ainda lutam na arena da vida física, quero deixar minha mensagem, o meu novo editorial. Não percam tempo. Essa frase é clichê, eu sei, mas vista daqui, ela tem uma urgência de fogo. Não percam tempo com brigas pequenas, com orgulho bobo, com a busca desenfreada por ter razão. Eu briguei muito, eu discuti muito, eu quis ter razão muitas vezes. E o que levei disso? Nada. A única bagagem que passou comigo pela alfândega da morte foi o amor que eu dei e o amor que recebi. Cuidem do corpo. Ele é o templo sagrado que Deus lhes emprestou. Respeitem a ciência, pois ela é a mão de Deus agindo através da inteligência dos homens. Eu demorei a aceitar isso plenamente e paguei o preço. Mas acima de tudo, cuidem do espírito. Alimentem a alma com bondade, com perdão. Se você tem alguém para perdoar, perdoe hoje. Se tem alguém para abraçar, abrace agora. Não esperem o Cidade Alerta da vida tocar a sirene anunciando o fim do expediente. A vida continua, meus amigos. Ela é vibrante, é justa e é bela. A morte é apenas uma vírgula, uma mudança de cenário. Eu continuo vivo, continuo sendo o Marcelo, mas um Marcelo que agora entende que a maior notícia, a manchete principal de todos os jornais do universo, resume-se a uma única lei: amai-vos uns aos outros. Agradeço a oportunidade dessa conversa. Agradeço as orações que muitos de vocês fizeram por mim quando eu estava doente, e mesmo depois da minha partida. Elas chegaram como flores perfumadas no meu quarto de hospital e depois aqui na colônia. Nenhuma prece se perde. Fiquem com Deus. Que Jesus, o maior comunicador de todos os tempos, possa abençoar os lares de vocês, cortando todo o mal, toda a tristeza e toda a dor, e focando a lente da vida apenas no amor e na esperança. Do amigo de sempre, agora repórter das Boas Novas, Marcelo.